Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma declaração dada pelo Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA. Eu acho que você já ouviu falar da NVIDIA em algum momento da sua vida. E essa declaração dele fez com que algumas pessoas até duvidassem do futuro da área de programação e fizessem vídeos falando que era o fim da área. Enfim, o pessoal adora fazer um vídeo a respeito de algo que vai acabar, né? Incrível, tudo vai acabar. Mas aqui nesse vídeo a gente vai trazer alguns pontos de vista para a gente poder também tirar a nossa conclusão. Então eu separei alguns vídeos que a gente vai dar uma analisada ali. Vamos começar por um, que é do Fernando Urich, que ele mostra ali a posição da NVIDIA no mercado hoje e dá ali uma visão do porquê foi tão relevante, obviamente por outros motivos, né? Jensen Huang falando é relevante por conta do sucesso da empresa. Né, NVIDIA é realmente uma empresa gigantesca, mas ela está ainda maior, então fica ainda mais relevante. Então vamos dar uma entendida aqui no que ele vai falar. O que houve nesta semana? A NVIDIA anunciou os resultados do último trimestre e ela não apenas bateu as estimativas, as projeções dos analistas com relação à receita e lucratividade, mas também deu um guidance, que é a projeção que ela estima de resultado futuro, que surpreendeu ainda mais o mercado. E era um anúncio muito esperado, porque as ações já tinham atingindo um pico histórico, o SP500 bateu 5.000 pontos nessa semana, e se a NVIDIA desapontasse, o mercado poderia desmoronar. Mas foi o contrário, surpreendeu positivamente, o mercado acabou subindo mais ainda. A NVIDIA nesse dia teve uma alta de 16%, foi na quarta-feira ou quinta-feira da semana passada. Essa alta significou um ganho de valor de mercado de 277 bilhões de dólares, portanto, superou aquele ganho da meta de 197 bilhões de dólares. Esse era o recorde, agora o novo recorde pertence à NVIDIA. E esse desempenho acabou levando o CEO da empresa, que é o Jensen Huang, ao posto de pessoa da 21ª pessoa mais rica do planeta. Então, realmente impressiona. Bom, é isso. Primeiro, só para impressionar um pouquinho, né? Como que o cara tá forte e grande. Outro ponto, agora a gente vai ver um vídeo do pessoal do Código Fonte, né? Que tá em português. Eu acho que já facilita pra gente entender bem. E aí depois a gente vai entender o ponto de vista deles. Então, se liga. Say something and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap. The technology divide has been completely closed. Certo? Então ele está dizendo que, primeiro, as crianças não precisam mais aprender programação desde a infância, e também está dizendo que existe um milagre agora que qualquer um pode ser programador, né? É claro que ele está vendendo o peixe dele, isso tem que ficar bem claro, porque depois disso ele lançou uma série de produtos e uma série de tecnologias, principalmente uma placa de vídeo muito melhor, né? Absurdamente melhor do que a anterior, e a empresa também está mais voltada para IA, né? Eles estão investindo em IA, então naturalmente ele vai vender o peixe dele e vai trazer esse tipo de declaração. É lógico que ele não fez ali uma explicação esmiuçada a respeito de cada ponto que ele disse. Ele disse, ficou por isso, e a entrevista seguiu. Eu queria mostrar outro ponto que eu acho que é interessante para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele estava formando ali o que ele ia dizer e ele precisava que fosse impactante para poder fazer com que a voz dele chegasse mais longe e ele pudesse ter ali o produto dele mais bem divulgado. Então isso daí foi uma jogada de marketing assim muito interessante, talvez até além do que ele esperava. Se liga na forma que ele começa, tá? Eu não vou deixar aqui o vídeo todo, mas só para você perceber que ele estava formando ali a ideia para você entender. I'm going to say something and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years. Certo? Então, só para você entender, esse aqui é o vídeo original da entrevista que ele deu, né? Você pode procurar e você vai encontrar. Ele ali tentando formar algo que fosse impactante. Então, ele dá uma titubeada ali no que ele está falando, né? Acho que isso é importante para humanizar também, não deixar a pessoa endeusada, que eu acho que é muito perigoso. Aqui a gente vai pegar a opinião do pessoal do Código Fonte. Vamos dar uma ouvida aí. De onde isso está chegando. Então vem agora a interpretação de que o que ele falou é que não precisam mais existir programadores. E de fato, o que está falado ali deu a entender isso. Porque esse pedaço da conversa é especificamente sobre educação. Então ele não diz especificamente que não vão existir mais programadores, até porque ele mesmo afirma que é o papel deles, enquanto empresa, desenvolver as ferramentas para que isso aconteça. E como a gente colocou lá no início, a NVIDIA é uma das empresas que tem mais soluções no entorno de inteligência artificial. E isso tudo envolve SDKs, APIs, tudo isso é trabalho de programador. De programadores para programadores. Então ele não afirma categoricamente não vai existir mais programação. Ele afirma de que as crianças, nesse contexto de educação, não necessariamente precisariam mais aprender a programar. Mas
nesse sentido de gerar código, mas não o de resolução de problemas. Isso vai continuar acontecendo. Se hoje a gente dá para uma criança que está aprendendo a programar um chat, para ela dizer o que ela quer, será que ela realmente consegue extrair dali códigos utilizáveis, testáveis, e que ela conseguiria avaliar se aquilo resolveu ou não o problema? Essa geração, ela não vai conseguir ser validada por aquela pessoa que pediu. Problemas triviais, sim, eles vão conseguir resolver. E é o que a gente está vendo. Aquele programador só do CRUD, provavelmente ele está fadado a não existir em pouco tempo. Agora, para problemas complexos, você precisa ainda não só entender o contexto, entender o problema, solucionar, seja por chat, ou por código, ou por no-code, ou por low-code, e você validar se aquilo realmente está solucionando o problema. Eu concordo. Eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem desenvolvedores que estão desaparecendo, independente de IA ou não. Tem espécies que estão em extinção, né? Por quê? Porque ou não acompanhou ali a evolução da área, ou não conseguia de repente entregar o que era necessário. Então a gente tem ali desenvolvedores que estão se desatualizando, se perdendo ali no processo de desenvolvimento. Inclusive tem até algumas declarações dizendo que hoje a IA está formando desenvolvedores preguiçosos, porque a gente tem uma queda na qualidade de código por conta de IA. Então a gente está vendo ali uma regressão a respeito disso. Um próximo vídeo que é uma outra opinião, que eu acho que é interessante, ele é um cientista de dados, que é o Jerry Strazzeri. Esse nome mata, né, velho? Difícil esse nome. Desculpa aí, cara, mas é difícil teu nome. E ele tem um outro ponto de vista, né? Não é totalmente diferente, mas é um ponto de vista um pouquinho mais indo pro lado ali do Jason Huang. Vamos ver. O que ele está falando é que, basicamente, em todos os eventos que você ia, até pouco tempo atrás, os aconselhamentos eram sempre os mesmos. Ensinem seus filhos a programar. E ele falou que, na verdade, hoje é exatamente o oposto que você tem que fazer. Por quê? A explicação que ele deu para isso vai fazer total sentido. The countries, the people that understand how to solve a domain problem in digital biology, or in education of young people, or in manufacturing, or in farming, those people who understand domain expertise now can utilize technology that is readily available to you. You now have a computer that will do what you tell it to do. It is vital that we upskill everyone, and the upskilling process, I believe, will be delightful, surprising. O que ele explicou foi, o que a gente trabalha hoje são em tecnologias para que você não precise mais programar. Então como é que programação vai continuar sendo tão relevante se todo o investimento da Microsoft, do Google, de diversas outras empresas, da Nvidia, é justamente facilitar o acesso à tecnologia ao ponto de que você, usuário final, não precise mais programar. Se eu não preciso mais programar, se você não precisa mais programar, qual que é o futuro da pessoa que aprendeu simplesmente programação? Né? Tá vendo aí? Já é um ponto de vista mais indo pro lado do Jensen. Bom, vamos para mais um ponto de vista para a gente poder formar a nossa opinião, que é do Jacob Moura, do Flutterando. E só para a gente poder ter ali também outros pontos, né? Que é interessante a gente trazer isso, porque no nosso canal tem também Flutter. Então vamos lá. O CEO da NVIDIA falou que não há mais necessidade de aprender a programação, porque a inteligência artificial já faz isso. Eu entendo os pontos e do porquê que ele colocou, é uma questão de marketing e tudo mais, a gente sabe que isso não é verdade, mas a gente tem que entender o contexto dessa história toda que está repercutindo aí no Twitter e tudo mais, principalmente porque muitas pessoas já veem e já ficam nervosas, até porque nós estamos falando do CEO da NVIDIA. E a NVIDIA hoje ela é uma empresa mais valiosa que várias grandes que você conhece, inclusive a Google. Então, isso falando de mercado. Então, o que ele fala tem um peso, mas é aquela pegada. Ele está falando isso por um motivo. A NVIDIA já falou que não vai ser mais uma empresa de placa de vídeo. Na realidade, eles são uma empresa de inteligência artificial. Então, em qualquer momento que eles puderem falar de inteligência artificial, eles vão falar, porque é o produto deles. Concordo. Eu não vou chegar no mais, porque a gente vai também para outro vídeo agora, que eu acho que é interessante. Ali a gente já está indo para um lado de inteligência artificial puramente, né? Tem também do Lucas Montano aqui, que eu achei bem interessante. Um inscrito questiona ele, fala a respeito sobre fazer desenvolvimento em prompt, e aí ele dá uma questionada também em outro ponto que eu acho que é interessante, a gente pode discutir aqui. Vamos lá. Olavo, valeu pelos 10 pila. Pra mim, ChatGPT resolve legado aí sim. Tem o sistema inteiro em TOTOFS e agora quero ele todo em Rust. Imagina só, tudo em um prompt. E pra debugar esse prompt, cara, tu vai debugar o código, tu vai debugar o prompt. O que tu vai debugar, né? Como é que tu vai achar o erro? E tu sabe que a qualidade do nosso código já tem caído, né? A qualidade do código já tem caído. E qualidade está sendo medida, por exemplo, com quanto código está sendo reescrito e deletado, ao invés de ser reutilizado, né? Então, com a inteligência artificial, o que a galera tá fazendo é... Não funcionou, faz outro prompt, copia e cola tudo de novo. Substitui tudo que tu fez, tá ligado? Faz uma IA que debuga, pode ser. Então vamos ponderar aqui com tudo que a gente viu. Dá para entender porque o Jason Huang tá tão empolgado, porque realmente inteligência artificial é empolgante. E é bem interessante você ir no ChatGPT, ir lá e pesquisar alguma coisa e ele trazer. Ou você pedir ali um texto, ele trazer. Ou que nem a OpenAI que tá ali junto com a Figure, fazendo o Figure One, que é um robô que, cara, você conversa com o robô. É impressionante. O vídeo é impressionante. Você ter isso
acontecendo é realmente empolgante. E uma outra coisa que o Jason Huang fala na sequência é que ele quer diminuir a latência entre a pessoa ter algo a ser desenvolvido e criado até a criação de fato. Ou seja, antigamente você precisava de... Antigamente não, ainda precisa. De um passo antes para preparar todo um ambiente, todo um procedimento para que a gente conseguisse, ou para que esse especialista conseguisse chegar em uma descoberta. Hoje com a IA não, hoje você pula esses passos. E aí você chega diretamente ali na onde é importante. Então a ideia aqui é que isso aconteça, né? É nesse ponto que ele quer chegar também. Outra coisa que eu penso, que eu acredito e que eu já vi algumas pessoas falando, é sobre essa substituição e o fim do programador. Pode acontecer? Pode, cara. Tudo pode acontecer, né? Tudo se modifica. Assessorista hoje não existe mais, né? De datilografia, já ouviu falar de curso de datilografia hoje em dia? Não. E antigamente isso era em alta. Hoje muita gente não tem nem telefone fixo em casa, que era uma coisa que era importante. Linha telefônica fixa, antigamente, era caríssima, é só gente rica que tinha. Hoje todo mundo vai numa loja ali de uma operadora, compra um celular que já vem com um chip. Hoje em dia nem precisa mais do chip. Né? Então a gente tem ali evoluções naturais. Né? Então o desenvolvedor de hoje, que existe hoje, ele vai deixar de existir amanhã. Né? Assim como muitos desenvolvedores que atuavam com linguagens antigamente não são mais procurados hoje. Você já viu no LinkedIn empresas procurando largamente desenvolvedores que atuam com COBOL, por exemplo? Era uma linguagem alta. Antigamente era única. Né? Então assim, as coisas mudam. A gente tem que acompanhar para poder evoluir junto. Então a IA é uma realidade. Vai acontecer. Desenvolvedor vai ser substituído? O de hoje vai. Agora, vai ser gerado um outro desenvolvedor, um outro tipo de desenvolvedor. Vai ser um desenvolvedor de prompt? Eu não sei. Desde que eu me conheço como desenvolvedor, sempre tem, por exemplo, uma ferramenta que promete desenvolver automaticamente ali a sua interface e a gente sabe, pelo histórico, que é uma coisa bem complexa. É bem difícil isso acontecer. Né? Mesmo hoje, você tem alguns gaps ali utilizando uma ferramenta no-code. A gente tem vários canais com pessoas que falam a respeito de ferramentas no-code e são muito interessantes, mas isso já existe há muito tempo. Então, eu acho que a IA fez com que essas ferramentas pegassem essa carona, entrando ali na esfera da IA para poder também evoluírem junto. Mas é inegável que nós temos ferramentas que criam imagens que são muito interessantes, que a gente pode utilizar. Eu mesmo já utilizei algumas imagens geradas por inteligência artificial. É inegável também que você tem outras ferramentas extremamente interessantes, como a geração de voz, né? Através da coleção dos seus tons de voz, das suas gravações. Você manda as gravações, ele pega ali a sua forma de falar, seu jeito de falar, enfim. E o desenvolvimento vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter ali, hoje você tem já o Android Studio que tem IA. Hoje você já tem ali no VS Code o GitHub Copilot. São coisas que vão fazer parte e que vão modificar a área do programador. Mas acabar com o programador, isso daí, cara, vai demorar muito. A não ser que se torne que nem um elevador, que não precisa mais de assessorista. Aí realmente eu posso te falar que a gente tá lascado. Mas até isso acontecer vai demorar bastante. E eu acredito que isso não vai acontecer. O que a gente pode trazer aqui de pensamento a respeito desse processo? Evolução, cara. Você tem que evoluir. Você tem que entender a respeito. Você tem que usar as ferramentas para ver se realmente se encaixam. Né? Um cara que eu queria trazer aqui também é do Devin. O Devin, o pessoal falou, nossa, que vai acabar. Outra coisa, né, que falaram. Vai acabar com a área de programação. Que o Devin chegou para acabar com a área de programação. Você vai fazer software com Devin. E algumas pessoas deram uma olhada mais aprofundada ali, um pouquinho direcionada, perceberam que, primeiro, você vai lá no site do Devin, você só vai conseguir usar a ferramenta se você pagar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na minha concepção, pelo que eu vi o pessoal utilizando, o Devin está mais para um chat GPT para programadores do que um gerador de aplicações. Né? Se aparecer um gerador de aplicações que gere a própria aplicação, né, que você entre no site e foi gerado por ele, aí eu vou dar mais crédito. Enquanto isso não acontecer, vamos seguir aqui evoluindo e acompanhando aí o que o pessoal está falando a respeito de IA. Tá empolgante o negócio, tá crescendo. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você achou que o conteúdo é relevante, comenta aí, dá a sua opinião. Fala para mim se você acha que a área da programação vai acabar mesmo, se o pessoal tá viajando na batatinha. Compartilha, faz aí um engajamento para a gente poder chegar em mais pessoas, beleza? Então é isso, até a próxima.